A Revolução dos Bichos, capítulo 6. Durante todo aquele ano, os animais trabalharam como escravos, mas estavam felizes. Não reclamavam de nenhum esforço, nem dos sacrifícios, cientes de que tudo aquilo que faziam era em benefício deles mesmos e dos que vierem depois, e não em favor de um bando de seres humanos preguiçosos e ladrões. Ao longo da primavera e do verão, eles cumpriram jornadas de 60 horas semanais. Em algo, Napoleão anunciou que passariam a trabalhar nas tardes de domingo também. Esse trabalho seria extremamente voluntário, mas todo animal que se aumentasse teria sua ração reduzida à metade. Mesmo assim, foi necessário deixar certas tarefas por fazer. A safra foi um pouco menos bem-sucedida do que no ano anterior, e dois campos deveriam ter sido semeados com raiz. Não o faravam, porque o terreno não haveria sido arado com antecedência suficiente. Era possível prever que o inverno seguinte seria muito duro. O moinho revelou dificuldades inesperadas. Existia na fazenda uma pedreira de calcário e algumas edificações mais afastadas havia abundância de areia e cimento, de modo que todos os materiais para a construção estavam disponíveis. Mas o problema que no início os animais não conseguiam resolver foi como quebrar as pedras em pedaços de tamanho adequado. Parecia não haver maneira de obter isso, e não ser uma picareta, a 6 e pé de cabra, que nenhum animal conseguiu usar, porque nenhum deles era capaz de manter apenas nas patas traseiras. Foi só depois de muitas semanas de esforço inúteis que a ideia ocorreu a um deles: usar a força da gravidade imensa. Pedras arredondadas, grandes demais para serem usadas como eram, estavam espalhadas no leito da pedreira. Os animais lançaram cordas ao redor delas e então, todos juntos, vacas, cavalos, ovelhas, qualquer bicho que conseguia segurar uma corda com a ajuda até dos porcos, os momentos críticos, arrastaram-se a um leitão desesperadora, ladeira acima, até o alto da pedreira, onde foram compilhadas na beira para se espatifarem em pedaços menores lá embaixo. Depois que as pedras foram quebradas, transportá-las foi comparativamente simples. Os cavalos as levaram em caminho da carga. As ovelhas as arrastaram de uma em uma. Até Muriel e Benjamim atrelaram-se a uma carroça e fizeram sua parte. No fim do verão, um estoque suficiente de pedra estava reunido. Então, sob a supervisão dos porcos, a construção teve início. Mas era um processo lento e árduo. Com frequência, haverá um dia inteiro de esforços exaustivos para que a única pedra fosse rebocada até o topo da pedraria. E algumas vezes, quando empurrada lá do alto, ela caía e não se quebrava. Nada teria sido alcançado sem Box, cuja força parecia igual e de todos os demais bichos somados. Quando uma pedra começava a escorregar e os animais gritavam de desespero, vendo arrastando colina abaixo, era sempre Box que puxava a corda e interrompia o deslizar da pedra. Vê-lo labutando encontra acima centímetro e centímetro, com a respiração se acelerando, a ponta dos casos admiração. De vez em quando Clove aconselhava a ter cuidado para não se exaurir,
mas ele nunca lhe dava ouvidos. Seus dois lemas, vou trabalhar ainda mais e Napoleão está sempre certo, parecia a ele resposta suficiente para todos os problemas. Box combinou com um galo que despertasse 3/4 de hora mais cedo pela manhã, em vez de meia hora. É o momento de folga, que naquele tempo já não era muito. Ele ia sozinho à pedraria, recolhia um lote de pedras partidas e transportava, sem ajuda, até o local do moinho. Os animais não passaram aquele verão em mais condições. Apesar da dureza do trabalho, se não dispunham da mais comida do que na época de Jones, também não tinha menos. A vantagem de terem apenas a si mesmo para alimentar, sem a necessidade de sustentar também 5 seres humanos inúteis, era tão grande que muitos fracassos seriam necessários para neutralizá-la. Em muitos aspectos, o método animal de fazer as coisas era mais eficiente e poupava muito trabalho. Tarefas como a eliminação de ervas daninhas, por exemplo, podiam ser executadas com rigor impossível aos seres humanos. E como nenhum animal roubava, era desnecessário instalar cerca que separava o passado do terreno arável. Poupava assim todo o trabalho de manutenção da cerca e dos portões. Apesar disso, conforme o verão chegava ao fim, começou a haver muita escassez não prevista. Havia necessidade de óleo de parafila, pregos, cordas, biscoitos para os cachorros e ferro para as ferraduras, e nada daquilo podia ser produzido na tarefa mais tarde. Passou a haver carência de sementes de adubo artificial, além de haver várias ferramentas e, por fim, do maquinário para o moinho. Como turco aquilo seria conseguido, ninguém era capaz de imaginar. Certo domingo de manhã, quando os animais estavam reunidos para receber ordens da semana, Napoleão anunciou que tinha adotado uma nova política. Daqui em diante, a fazenda dos animais faria negócios como as fazendas vizinhas. Não com intenções comerciais, é claro, mas simplesmente com forma de obter certos materiais urgentemente necessários. A necessidade do moinho deveria se sobrepor a qualquer outra coisa. Portanto, ele vinha fazendo preparativos para vender uma pilha de feno a uma parte da safra de trigo daquele ano. E, posteriormente, caso mais dinheiro fosse necessário, viria da venda de ovos, para as quais sempre haveria mercado em Willidon. As galinhas diz, Napoleão deveria saudar esse sacrifício com alegria, como sendo uma contribuição especial para a construção do moinho. Mais uma vez, os animais tiveram consciência de ligeiro desconforto. Nunca tratar com seres humanos, nunca fazer comércio, nunca usar dinheiro. Essas resoluções não estavam entre as primeiras a serem aprovadas depois da reunião triunfal. Na sequência da expulsão de Jones, todos os animais se lembravam da aprovação dessas resoluções, ou ao menos achavam que se lembravam. Os 4 leitões que haviam protestado quando Napoleão aboliu as reuniões, elevaram as vozes dimitidamente, mas foram silenciadas de imediato, para um rosnado tremendo dos cachorros. Depois, como de costume, as ovelhas começaram a balir. 4 pernas bom, 2 pernas ruim. E a estranheza do momento se dissipou. Por fim, Napoleão levantou a pata para pedir silêncio.
e anunciou que já tinha feito os preparativos. Não seria necessário que nenhum dos animais entrasse em contato com os seres humanos, o que seria claramente muitíssimo indesejável. Ele pretendia assumir pessoalmente todo o fardo. Um tal Sr. Grindle, advogado, reside em Willingdon. Havia concordado que ia atuar como intermediário entre a fazenda dos animais e o mundo exterior e a vizinhança fazenda toda segunda-feira de manhã, para receber instruções. Napoleão encerrou o discurso como habitual, grito: Vida longa à fazenda dos animais. E após cantarem Animais da Inglaterra, os bichos foram dispensados. Mais tarde, Stuart fez um giro pela fazenda para tranquilizar os animais. Ele lhe garantiu que a revolução contra o comércio e o uso de dinheiro nunca tinha sido aprovada, nem mesmo sugerida. Era pura fantasia e provavelmente havia começado com as mentiras espalhadas por Shaw. Alguns animais ainda se sentiriam um tanto em dúvida, mas Shaw lhe perguntou ardorosamente: Você tem certeza de que isso não foi um sonho, camaradas? Tem algum registro desse tal resolução? Ela está escrita em algum lugar? E como era indiscutível verdade que nada do tipo existia por escrito, os animais foram persuadidos de que estavam enganados. Toda segunda-feira, o Sr. Greenberg visitava a fazenda. Conforme tinha sido combinado, homenzinho de aparência astuta usava costeletas e era um advogado bem medíocre, mas esperto o suficiente para perceber, antes de qualquer outro, que a fazenda dos animais precisaria de um intermediário e que as comissões valeriam a pena. Os bichos observaram suas idas e vindas como uma espécie de favor e enviaria tanto quanto possível. Apesar disso, a visão de Napoleão, apoiando nas quatro patas, dando ordem de Whopper e de pé em duas pernas, lhe dava prazer, em parte os acalmava. Com relação àquele novo arranjo, a relação deles com a raça humana não era exatamente a mesma de antes. Os seres humanos não odiavam menos a fazenda dos animais. Agora que ela prosperava, na verdade, odiavam-na mais do que nunca. Cada ser humano tinha para si como artigo de fé que cedo ou tarde a propriedade iria à falência e que, acima de tudo, o moinho seria um fracasso. Os homens se encontravam nos bares e provavam um para o outro, por meio de desenhos que o moinho estava faltando a desmoronar, e que, caso mantivesse firme, jamais funcionaria. Ainda assim, e contra a própria vontade, acabaram desenvolvendo certo respeito pela eficiência que os animais cuidavam dos próprios assuntos. Um sintoma disso era que tinham começado a chamar a fazenda dos animais por seu devido nome e parado de fingir que ainda a chamada de fazenda solar. Também abandonaram sua exaltação a Jones, que nesse intervalo desistirá de reconquistar sua fazenda e fora morar em outra parte do contato, exceto por Rio. Ainda não haveria contato entre a fazenda dos animais e o mundo exterior, mas corria boatos constantes sobre Napoleão estar prestes a entrar em um acordo definitivo. O Sr. Pinkford e com o Sr. Fitz de Pidum, porém nunca foi observado com ambos ao mesmo tempo. Foi mais ou menos por essa época que os porcos se mudaram para a sede da fazenda e lá fizeram residência. Mais uma vez, os animais tiveram a impressão de lembrar de uma resolução contra isso, aprovada muito tempo antes,
E mais uma vez, Shirley foi capaz de convencê-los a estarem enganados. Era absurdamente necessário, e ele disse que os porcos, que eram o cérebro da fazenda, tiveram um lugar tranquilo onde trabalhar. Além disso, era mais apropriado para a dignidade do líder, pois fazia algum tempo que ele tinha começado a falar de Napoleão como líder. Morar em uma casa do que um chiqueiro. Mesmo assim, alguns dos animais se incomodaram quando souberam que os porcos não apenas faziam as refeições na cozinha e usavam a sala de estar como espaço de recreação, mas também dormiam nas camas. Box reagiu a isso, como sempre. Napoleão está sempre certo, mas Clover, que pensava, lembre-se de uma decisão definitiva contra as camas, foi até o celeiro e tentou destrinchar o 7º mandamento escrito na parede dos fundos. Percebendo que era incapaz de ler, mas que cada letra separada encontrou a cabra. Mariu pediu, leia para mim, o 4 mandamentos. Ele não fala algo sobre nunca dormir em cama? Como há alguma dificuldade, Muriel leu. Diz aqui: nenhum animal deve dormir em cama, como lençol, anunciou por fim. Estranhamente, Clover não se lembrava do que o 4º mandamento mencionava lençóis. Porém, como estava na parede, deveria ter sido sempre assim. E Shirley, que foi à casa, passava por ali naquele momento, acompanhada por 2 ou 3 cachorros, como capaz de concordar tudo na devida perspectiva. Ah, camaradas, então vocês ouviram que os porcos agora estão dormindo nas camas de sede? E por que não? Vocês não acharam claro que existiria uma regra contra camas? Uma cama é simplesmente um lugar onde se dorme. Bem, analisadas as coisas, um monte de palha em uma baia em uma cama, a regra era contra lençóis. Isso sim, uma invenção humana. Nós tiramos os lençóis das camas de sede e dormimos entre cobertores. Essas são camas bem confortáveis, mas não mais confortáveis do que precisamos, eu lhes asseguro, camaradas. Com todo o trabalho intelectual que fazemos atualmente, vocês não desejam que nos roubar o nosso repouso, não é, camaradas? Vocês não nos querem cansados demais para cumprir nossos deveres, certo? E certamente nenhum de vocês querem ver o Jones de volta, não é? Os animais garantidos imediatamente que não há nada mais foi dito sobre os porcos dormirem nas camas de sede, enquanto alguns dias mais tarde foi anunciado que dali em diante os porcos acordariam pela manhã 1 hora mais tarde do que os outros animais. Nenhum reclamava. Foi feita sobre isso também. O outono chegou. Os animais estavam cansados, mas felizes. Tinham tido um ano duro e mesmo com a venda de uma parcela do feno e do milho, os estoques de comida para o inverno não eram exatamente abundantes, mas o moinho compensava tudo. Estava quase na metade agora. Depois da colheita, houve um período de clima seco e claro. Os animais labutavam com mais afinco de que nunca, racionando, que bem valeria, e pena todo aquele esforço de carregar pedras de um lado para o outro durante o dia inteiro. Se isso significasse subir a parede mais 1 metro, Box trabalhava até mesmo à noite. Durante 1 a 2 horas, à luz da lua, em seus momentos de lazer, os bichos andavam ao redor do moinho, semicabado, admirando a firmeza e a perspicularidade das paredes maravilhosas, por terem sido capazes de construir uma coisa tão importante. Só o velho Benjamin se recusava a ficar entusiasmado com o moinho.
apesar de, como sempre, não dizer nada, além daquela obsessão enigmática sobre burros viverem bastante. Novembro chegou, trazendo ventos sudentes furiosos. A construção precisou parar, porque estava úmido demais para preparar o cimento. Por fim, certa noite, a ventania estava tão violenta que as edificações da fazenda tremeram nas bases e diversas telhas saíram voando no telhado do celeiro. As galinhas acordaram berrando de pavor, porque todas haveriam ao mesmo tempo sonhando que uma arma era disparada ao longe pela manhã. Os animais saíram de suas baias e descobriram que o mastro tinha sido derrubado e que o olmo no início do pomar fora arrancado, como se fosse rabanete. Tinha acabado de notar isso, quando um grito desesperado irrompeu uma garganta de todos. Uma visão terrível se estendia à sua frente. O moinho estava em ruínas. De comum acordo, eles correram para o local. Napoleão, que raramente dava mais que uns poucos passos, correu na frente de todos. Sim, lá estava ele, o fruto de tantos esforços, arrasado até a fundação. As pedras que com tanto custo eles tinham quebrado e carregado, espalhadas por todo lado, incapazes de falar, todos ficavam olhando pesarosos para as pedras em desordem. Napoleão andava de um lado para o outro, em silêncio, de vez em quando farejando o chão. O rabicó estava esticado e balançado, rígido, o que indicava intensa atividade mental. De repente, ele parou como se tivesse tomado uma decisão. Camaradas, disse calmamente, vocês sabem quem é o responsável por isso? Vocês sabem quem é o inimigo que na calada da noite veio aqui e derrubou nosso moinho? Snorrebal rugiu subitamente com a voz de trovão. Schwarzenbach fez isso por absolutamente maldade, desejando prejudicar nossos planos e se vingar por sua expulsão ignominiosa. Esse traidor se imiscutiu aqui, protegendo pela escuridão noturna. Ele destruiu nosso trabalho de quase um ano, camaradas. Aqui e agora eu profiro a sentença de morte de Shaw. Uma condenação herói animal segunda categoria. É meio certo de massas para qualquer bicho que o traga perante a justiça, e o certo cheiro para quem o capturar vivo. Os animais ficaram extraordinariamente chocados ao saber que até Stroeve poderia ser culpado por tal ato. Houve gritos de indignação e todo mundo começou a pensar em modos de capturar Shaw. Caso ele voltasse, quase mesmo tempo, pegadas de porco foram descobertas na grama e a pouca distância da colina. Só era possível acompanhá-las por poucos metros, mas pareciam levar a um buraco na cerca. Napoleão inspirou profundamente diante delas e declarou que pertencia a Shaw. Opinou que Shaw tinha provavelmente vindo da direção da fazenda Forbes. Sem mais delongas, camaradas, gritou Napoleão ao ver o desmais examinado as pegadas a trabalho a ser feito. Agora mesmo de manhã, nós começaremos a reconstruir o moinho e construiremos ao longo do tempo o inverso, sob sol
e subchuva. Ensinaremos àquele traidor miserável que ele não poderia destruir nosso trabalho com tanta facilidade. Lembre-se, camaradas, não pode haver alteração nos nossos planos. Devemos executá-lo à risca. Adiante, camaradas. Vida longa ao moinho. Vida longa à fazenda dos animais.